Contigo, ó Deus, contigo, ó Deus, almejo andar, tal como Enoque ao teu lado nessa terra caminhou, caminhou. Eu quero ser tal como és, por tua graça espero estar contigo um dia lá no céu, lá no céu. Eu quero estar Contigo quando o vendaval soprar, tudo está em paz e me sinto bem. Contigo é o meu maior desejo e oração, e oração. Com tua Graça eu serei um vencedor, ter o seu amor. Contigo é o meu maior desejo e oração, e oração. Eu sou feliz, Eu sou feliz em tua luz. Tua verdade faz de mim um homem livre e feliz, e feliz. Eu quero ser um pregador que anuncie liberdade e alegria em Jesus, em Jesus. eu quero estar Contigo quando o vendaval soprar, quando tudo está em paz e me sinto bem. Contigo é o meu maior desejo e oração, e oração. Por tua Graça eu serei um vencedor, ter o seu amor. Contigo é o meu maior desejo e oração, e oração. Eu quero estar Contigo quando o vendaval soprar, tudo está em paz e me sinto bem. Contigo é o meu maior desejo e oração, e oração. Por tua Graça eu serei um vencedor, ter em minha vida o seu amor. Contigo é o meu maior desejo e oração, e oração. Eu quero estar Contigo quando o vendaval soprar, tudo está em paz e me sinto bem. Contigo é o meu maior desejo e oração, e oração. Por tua Graça eu serei o vencedor, ter em minha vida o seu amor. Estar contigo Contigo é o meu maior desejo e oração, e oração. Amém. Amém! Muito bem, muito bem. Assim começamos mais um programa Influenciadores. Estamos aqui com o quarteto Ministério Jazz. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com Marcos Camilo, Bruno Camilo, Alisson e Bruno também. Bruno Sacilotti. Muito bem, muito bem. Dois Brunos, tem que falar o nome inteiro, né? É isso aí. Muito bem, mais um programa Influenciadores, que tem realmente a intenção de influenciar você, influenciar para o bem, com grandes mensagens. Eles estão aqui não é à toa, não é porque são um ótimo grupo musical, não é porque fazem sucesso em todos os meios onde eles vão, inclusive principalmente no meio gospel, mas eles estão aqui porque eles têm uma mensagem fantástica para trazer para vocês. E aí vamos falar de muitas coisas hoje. Vamos falar de intenções do Bruno, que é o nosso Camilinho, que tem bons projetos aí para apresentar para vocês. Vocês vão ver em que área, é surpresa, fique aí, por isso mesmo que a gente não está falando. Temos aqui uma história de sucesso e como vencer na vida aqui com o irmão Marcos Camilo. E também vamos ouvir as histórias dos outros integrantes do grupo, né? Antes, quero que vocês se apresentem aí com a voz de cada um de vocês. Bom, eu canto barítono. Minha Barítono. voz é barítono. Muito bem. Eu Alisson? faço primeiro tenor. Eu tento fazer, né? Primeiro tenor. faço o segundo tenor. Bruno E Bruno. eu faço baixo. O baixo. Muito bem. Vocês já se sentiram dentro de um filme, dentro daquele filme americano,
Eu estava me sentindo assim agora. Parece quando você curte aquele filme, aquele coral mesmo, aquelas músicas tocando, você fala, nossa, eu queria estar lá. Olha, eu estava me sentindo assim aqui, viu? Legal. Muito, muito legal mesmo. Olha só. E aí vamos ouvir muita música hoje também. Cada música é uma mensagem, viu? Vocês vão prestar atenção. Cada música que você ouvir, com essas vozes, temos uma mensagem fantástica. Mas eu queria aqui já trazer aí uma primeira mensagem, já entrando mesmo. Vamos entrar com tudo, né, Marcos? Beleza. Vamos entrar aqui. Eu queria falar para vocês de uma história de sucesso do Marcos. Antes de falar de uma outra história, que aí o grupo participou dela, mas é uma história também que o Marcos que trouxe, que você teria aí coragem de dedicar 365 dias, um ano inteiro da sua vida por uma outra pessoa? Pelo seu, que talvez não seja nem tão próximo, assim, a gente costuma falar pelo seu próximo, né? Mas por uma outra pessoa, um amigo. 365 dias, pense bem, dedicar mesmo, você ir todos os dias fazer um trabalho muito sério, árduo muitas vezes, e ter que cumprir com aquilo porque você prometeu para uma outra pessoa, prometeu na verdade a Deus que ia fazer isso por uma outra pessoa e o fez. Aqui o Marcos Camilo. Marcos, nem sei por qual história que eu começo, né? Eu acho que eu vou começar por essa. Depois a gente fala da sua história de sucesso do seu restaurante. Marcos Camilo também tem um restaurante vegetariano, é o restaurante Family. Depois você pode dar o endereço, viu? Obrigado. O pessoal vai lá conhecer, comer comida boa, vegetariana. Marcos, mas conta pra gente, vamos começar impactando logo. Legal. Porque isso é uma história inacreditável, não é qualquer um. Tá? Pra pegar e falar, fazer a promessa e dedicar. Mas por fim, eu quero que você conte desde o início aí pra gente. Ok. Então a harmonia a 4 vozes, Getúlio, ela é... Aqui no Brasil, a gente tem o principal grupo que é o Arautos do Rei. Né? Para o mundo gospel, né? Quem gosta de harmonia masculina, 4 vozes, é o Arautos do Rei. E eu tive o privilégio de ser amigo de um primeiro tenor que cantou muito tempo no Arautos do Rei. Hoje ele já não está mais entre nós, mas ele faleceu em 2010. Mas esse amigo ele enfrentou um câncer, e com essa luta contra o câncer, ele queria viver de março de 2010 até maio só. O médico tinha desenganado ele. E ele quer falar o nome dele? Tem muita gente que conhece vocês, conhece também. E ele pode falar. Então, é o Eclair da Cruz, que cantou no Arautos do Rei durante 23 anos. E ele enfrentando esse câncer, ele, desenganado dos médicos, ele me ligou e pediu que eu fizesse uma prece, uma oração, para que ele pudesse viver até maio. O médico deu 15 dias. E naquela hora eu fiz um voto. Eu falei, eu vou dedicar o ano de 2011 todinho em trabalho social, pregando para as pessoas, falando da paz de Jesus, do amor de Jesus, se o Senhor conceder vida por Eclair viver até Isso você falou maio. com Deus. Foi uma oração, ele por telefone contando, né, da dificuldade dele, e eu fiz esse voto com Deus. E os 2 rins dele estavam paralisados. E assim, um milagre aconteceu, porque no dia seguinte um rim voltou a funcionar. E daí, no dia seguinte do seu voto. E eu, no meu coração, falei, esse voto Deus atendeu, né? E aí eu tive o privilégio de vê-lo cantar até agosto de 2010. E ele tinha qual era a previsão de vida dele? Era 15 dias de vida. 15 dias. E durou quanto tempo? Durou de março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. O suficiente para chegar no sonho dele, que seria que era cantar com os amigos dele, com todos em os Brasília. grupos que se uniram. Se uniram lá em Brasília. E daí eu fiquei calado, porque o voto era eu e Deus, ninguém sabia. E na comunidade onde eu vou, na igreja onde eu vou, que é ali na Liberdade, alguns pregadores falando sobre voto o tempo todo, 5 falaram. E Deus me lembrando que eu tinha que fazer isso, porque eu tinha feito um voto. E então eu falei com Deus, tudo bem, eu vou fazer isso. Então quando o pessoal ligava para agendar com o quarteto, eu ofereci, eu vou ficar uma semana visitando pessoas doentes, pessoas que estão machucadas, feridas e tal, e eu vou fazer visita a essas pessoas e orar com elas todos os dias do ano. Eu tinha que cumprir aquele voto 2011. E eu agendei 52 semanas e eu cumpri meu voto. 52 semanas ali de oração. E orando com as pessoas, né? E isso me fez muito bem como ser humano, porque você
Às vezes um problema que você acha seu que é muito difícil, você vê que tem gente passando problemas muito mais difíceis do que os seus, né? É verdade, e isso vale também, claro, para você que está ouvindo. Esse é o nosso propósito, né? Mostrar histórias aí de sucesso, de superação, para que você que tiver com alguma dificuldade veja que é possível superar, é possível vencer. Muito bem, Marcos. Que Então, bacana. esse ano foi um ano espetacular porque eu vi mais de 300 famílias restauradas, assim, estavam para se separar, pessoas que estavam desempregadas, então eu fui ajudando, internando pessoas em casa de recuperação para dependentes químicos. Foi um trabalho espetacular essas visitas, porque aí o problema do outro, ele passa a ser seu, porque você vai lá, escuta e a pessoa te pede ajuda, não tem como você não fazer isso, né? Desde chegar na casa da pessoa não ter alimento e você correr atrás e resolver aquilo, até um problema de separação e você ter o privilégio de ajudar na restauração dessas famílias. Foi um ano espetacular para mim. Olha só que bênção, que bacana. Então, quer dizer, além de você ter conseguido aí com Deus o sonho do seu amigo, de chegar lá, de estar vivo até lá, ainda em contrapartida você ainda pôde ajudar muitas famílias, restaurar, e o que te fez bem também, né? Muito bem. Isso, como ser humano, a minha forma de ver o próprio evangelho em si, eu tive uma mudança completa aí também, né? Então hoje a gente entende que, como nós cantamos aqui, né? Eu preciso andar com Deus todos os dias, né? Todos os dias, porque quando você tem Deus no seu coração, então você começa a compartilhar com as pessoas. É verdade. Você não tem como não ser diferente, né? E isso serve para todos os seres humanos na Terra. Com certeza, e foi o que eu comentei inclusive com eles, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo não são evangélicos, não são talvez nem cristãos, ou são católicos, ou vão na Universal, ou vão em qualquer igreja, alguns vão na Adventista, na Metodista, que justamente eu comentei com eles que esse aqui não é um programa religioso, né? Aqui nós entrevistamos, como vocês já viram, a gente entrevistou a semana retrasada o Sampa Creu, aí a gente entrevistou a Ana Cara na semana passada, temos entrevistas agendadas aí com uma deputada, temos entrevista agendada com o Rapping Hood, então muita gente aí diferente aí que não é do meio gospel, mas olha só, e por que o pessoal do meio religioso está aqui? Porque esse programa é voltado a trazer boas mensagens, né? E talvez não por acaso, claro que não por acaso, muitas das boas mensagens estão no meio cristão, né? Porque sem Deus, né, não há nada, não há o que fazer, né? Então, essa é uma mensagem para você também, para você que ainda não conhece, para você que ainda não segue, procure conhecer, você vai ouvir aqui deles, inclusive, procure conhecer a Deus, se aproximar mais, procure conhecer a Bíblia, como nós falamos na semana passada com a Ana Caram, né? Muito importante mesmo. Bruno, você que está aqui à minha frente, vou agora passar daqui para cá. Marcos, antes de até de finalizar, parabéns por esse trabalho, que bênção e que mensagem, que exemplo, que exemplo. Você até podia não, né, mas poderia ter a tentação de, depois de ter conseguido o objetivo, enfraquecer, né? Puxa vida, já estou há 5 meses batalhando, há 6 meses batalhando, vou ter que cumprir mais 6 meses, o seu objetivo já tinha sido cumprido, né? Mas tem toda uma fidelidade a Deus, né? Verdade. De cumprir até o final. Eu completando só, você vê como que você acaba aprendendo, né? Eu fui numa determinada comunidade e eu estava muito desanimado porque eu tinha que ajudar muitas pessoas e pagar 2 internações de dependentes químicos, e eu estava lutando com Deus. Eu falei, eu vou parar com isso, eu vou parar de fazer esse trabalho. Aí uma garotinha, ela falou assim para mim, abre a sua mão. Eu abri a mão, na saída ali do programa. Quando eu abri a mão, ela colocou 35 centavos. Ela falou para mim, isso aqui é tudo que eu tenho para te ajudar. Mas ela não sabia da oração que eu estava fazendo. Olha só. E aqueles 35 centavos, eles me emocionaram muito, porque eu fui no meu carro chorando ali e tal. Aí eu fui conversando com Deus, então o Senhor quer que eu continue. Mas de onde eu vou tirar recursos? E no dia seguinte, chegou 3 mil reais, era justamente o que eu precisava. Puxa, em doação. Para pagar em doação, para pagar a internação. E daí eu fiz questão de conhecer essa menina. Quando eu cheguei na casa dessa menina, chama Emily,
ela mora num cômodo. 5 pessoas morando num cômodo. A mãe grávida, e foi uma família que nós também adotamos. E eu falei para ela, fiz a pergunta, por que você me deu 35 centavos? Ela falou, porque Deus tocou no meu coração de que você precisava de ajuda. Nossa, mas ela ouviu. E a mãe Deus, dela Deus disse, estava te respondendo respondendo tudo. E a mãe disse assim, e ela esvaziou o cofrinho dela para dar todas as moedas que ela tinha. Quase a semelhança da Bíblia, né? Que Que ela coisa deu tudo impressionante. que tinha as moedinhas. Então aquilo me impulsionou para um milagre acontecer, mas o maior milagre foi os 35 centavos. Puxa, bem por isso, que bênção, hein? Que história fantástica. E nesse meio, com certeza, você deve ter tido outros dissabores aí que você Com certeza. teve que continuar, né? Verdade. Mas continuou firme e forte e cumpriu o propósito. Com certeza. Muito bem, que bênção mesmo. Bacana mesmo. Puxa vida. Bruno, e você? Quer dizer, vamos direto aí no assunto. Pá. Diz que você tá com boas intenções aí com o povo, não aguenta mais ver tudo que tá acontecendo por aí. Como eu também, assim, como eu falei que esse programa tem um propósito, né? Eu convido a você também, que está do lado daí, que está nesse bate-papo com nós aí, você que estiver pelo YouTube, pelo Facebook, pela Web TV, ou até pelos canais de TV que a gente vai entrar. Não estou nem podendo falar nome aqui ainda, mas já aqui 3 semanas já estamos lá. E também pelo podcast. Você que está nos ouvindo e nos vendo, olha só, você pode fazer algo, tá? Você mesmo pode se mexer, tá? Então o que eu estou fazendo é estar aqui trazendo pessoas para dar exemplos, para melhorar a vida de quem está me ouvindo. O Bruno já vai falar o que ele quer fazer para melhorar a vida do próximo, e você também pode, ok? E para melhorar a sua vida primeiro, claro, o que eu te ofereço a princípio, ouça as mensagens que nós temos trazido aqui no canal Make, ok? Programa Influenciadores, e tem e vai ter ainda muitas mensagens para a sua vida. Bruno, então quer dizer que você, falando direto como eu falei, para fazer alguma coisa pelo povo, você é pré-candidato. Exatamente. Não é isso? Mas sabe o que é engraçado? Em 2018 eu saí candidato a primeira vez a deputado estadual. Eu vim simplesmente com o que eu tinha, que eram os amigos, eram as pessoas que eu conhecia, né? E devo também um agradecimento a quem me deu esta oportunidade. Primeiro foi Deus, né? Eu acredito desta forma. Deus abriu as portas para que eu estivesse na política, porque eu tinha muito preconceito com a questão política, a forma como eu via do lado de fora. E aí, quando eu conheci o vereador Aboani, né, quando ele era vereador em São Paulo, eu pude ver assim, poxa, primeiro, um parlamentar acessível, que atendia o telefone, que trabalhava a portas abertas. Aí eu fui ver, pera um pouquinho, então o cenário político é um pouco diferente do que eu estou imaginando, né, ou melhor, do que eu sempre imaginei. E a partir dali, quando eu comecei como estagiário de direito no gabinete do vereador Aboani, e você atendendo as pessoas, vendo as necessidades, trabalhando de acordo com a legalidade, né, eu pude ver uma maneira de poder ajudar o próximo. Como? Informação. Procurando desburocratizar através da informação. Porque normalmente você tem um problema para resolver, te manda num setor, aí fala que não é lá, em outro setor. Quando você não liga, né? Você pega o telefone para ligar, não é aqui, pera que eu vou te passar, vou te transferir. Aí você fica lá, aí te passa para um outro setor, a mesma musiquinha. Aí vai indo, vai. Então, amenizar a dor. Porque assim, a política não é bem vista, esse é um dos motivos. Exatamente. Né? E assim, eu não posso falar de maneira utópica também. Eu não vou dizer que a política ela vai resolver o problema do mundo. Até porque isso seria em contrapartida daquilo que eu professo e que acredito. Eu acredito num governo verdadeiro de Jesus, que é diferente. É totalmente contrário. É um governo que atende a todas as pessoas. É um governo que... Imagina, quem é soberano, de fato? Quem é que você pode fazer um pedido e te atende? Às vezes não de imediato, mas em pouco tempo querendo te ensinar. Só Deus consegue fazer uma coisa dessa. Agora, em contrapartida, quando você observa outros lados, engavetam, fazem outras coisas. Só que no gabinete do vereador Aboani eu consegui ver um outro lado. Tanto é que hoje ele ganhou, é deputado federal em Brasília, continua com o gabinete aberto. Continua com o mesmo número de celular. Então, se você ligar, se a gente fizer até um teste agora, ligar para ele, ele atende. Muito bem.
As pessoas que estão ouvindo, com certeza, muitas delas têm aversão à política. Sim. Tá? Muitos estão engajados, mas justamente tem um detalhe aí, que depois dos comerciais elas vão voltar. Vou pegar pesado, hein? Perfeito. Vou pegar pesado com ele aqui, viu, pessoal? Porque assim, tem aí hoje uma divisão, né? Tem aí, tudo na política aí tá paradoxo. Tudo na política tá assim, polarizado. Cada um para um lado, outro para o outro, encrenca feia. Eu já vou falar para vocês, eu não tomo partido nenhum, ok? Não sou em cima do muro não, mas não tomo partido justamente porque eu acho que essa polarização está errada e essa polarização está criando conflito, inclusive no país, nas famílias, e isso não é bom. Conflito não é bom. Então vou pegar pesado com o Bruno, tá bom? Eu vou defender vocês aí. Daqui a pouco vamos pegar pesado na política, porque aí o pessoal entra lá e aí é bancada isso, bancada evangélica, bancada não sei o que, e a gente continua aqui sofrendo, só reclamando, né? Vou deixar que eu vou ser sua voz aqui, tá bom? Podemos ir pro comerciais, viu, Reginaldo? Muito bem, estamos aqui de volta. Qual câmera que eu tô? Desta? Nesta aqui. Nesta aqui. Tá bom, podemos até ficar naquela que eu vou falar com o Bruno agora, viu? Isso, pode falar. Vamos lá. Então estamos aqui de volta, como eu falei que ia pegar pesado com o Bruno, né? O Bruno que é do Jazz, estamos aqui entrevistando esse grande quarteto. Está entre os maiores do Brasil. Vozes fantásticas, maravilhosas. Tem histórias lindas para contar. Histórias de humanidade, histórias que elevam o nosso ser aí, que é um grande exemplo. E nesse meio da história temos aqui uma pessoa que quer levar coisas boas para o próximo. Só que ele quer levar também através da política, né? E aí, como sabemos, a política no Brasil tem sido muito desacreditada por vários motivos, né? Inclusive até pela polarização. Se o candidato do partido A é quem está lá em cima, os do partido B, ele pode fazer o que ele quiser, o pessoal não está acreditando e não está gostando, e vice-versa. E de qualquer forma, todos são seres humanos, né? Com certeza do partido A vai falhar e do partido B também. Pode ser que tenha também meia dúzia do partido A que sejam bons e meia dúzia ruins, e outra meia dúzia do partido B que sejam bons e outra meia dúzia ruins. Estamos lidando com seres humanos. O que não podemos é radicalizar, é o que estamos fazendo. Mas eu vou pegar firme aqui com o Bruno justamente porque tá todo mundo já desacreditado da política, né? Vamos ver se o Bruno faz a gente acreditar, né, Bruno? O Bruno, candidato a vereador, é pré-candidato, tá? E ele vai se candidatar porque ele tem a real intenção de ajudar a população. Bruno, isso é verdade? É verdade, é um grande desafio, né? Porque, por exemplo, eu levo uma bagagem e tenho tido um pouco mais de bagagem na área de trânsito, né, com quem eu tenho aprendido muito, que é o deputado federal Aboni. Então, por exemplo, quando você pega o município de São Paulo, né, que tem uma arrecadação mensal através de pagamento de multa de trânsito, infração de trânsito, de 50 milhões de reais por mês, e esse valor, segundo a regra, que deve ser destinado à manutenção das vias, alguma coisa de errado tá, né? Eu não preciso nem dizer, porque é comum. Pode perguntar para qualquer pessoa até que está assistindo aí, se próximo da casa ou na mesma rua onde mora não tem buraco, não tem ausência de sinalização de trânsito. Então, são alguns detalhes que quando a gente para analisar, você fala, pera um pouquinho, mas se está todo mundo efetuando o pagamento da infração, da multa de trânsito, o dinheiro está lá, está parado, está onde? Não tem uma finalidade? Então, qual é a finalidade do vereador, então? Fiscalizar. É cobrar. Cobrar para que isso aconteça. Exigir essa aplicação. Exatamente. E o vereador, ele tem essa força. Se ele fizer isso, não estiver fazendo nada errado lá dentro, quiser fazer a coisa certa, ele tem força então para chegar, reclamar desse dinheiro e fazer ir lá para consertar o buraco, para arrumar as luzes da rua. Exatamente. Normalmente o que acontece, existe um preconceito que as pessoas falam assim, mas existem vereadores lá que são mais fortes e tal, por estarem mais tempo. Mas quando você observa, e assim, a tese tem um regimento interno. O regimento interno é a regra de como funciona os trabalhos dentro da casa. Então, a partir do momento que você conhece como funciona, você se enquadra dentro daquele perfil, você está investido do cargo como agente político, você é um fiscalizador. Então, você pode ir lá e brigar, né? Através de ofício, requerimento, fiscalização do executivo, né? É claro que assim, muitas coisas
às vezes elas somem porque para de se falar, para de se brigar, né? Essa questão, por exemplo, quem é que fala sobre trânsito como vereador em São Paulo? Não tem ninguém. Trânsito em São Paulo, você não tem ninguém. E é uma área que você vai atuar, então. É uma área. Outra área também que eu gosto bastante, que eu vejo, é você ser incisivo na questão da saúde. Saúde é direito de todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito à saúde. E automaticamente você tem fila de espera. Você tem que cobrar. Você tem que ir lá e não ser mal educado. Porque hoje em dia, a politicagem, como é que ela está sendo feita? Eu consigo fazer o meu nome falando mal do fulano? Mas pera um pouquinho. Esse tempo que eu perco aqui brigando com um colega, falando tentando elevar-me, né, a fazer um nome, só porque eu estou batendo em alguém, eu estou deixando de ajudar outras pessoas. Agora imagine se o quadro, parece até utopia isso, se 55 vereadores brigassem justamente pelos direitos aos quais eles fizeram a propaganda lá atrás, né? Agora, quando eu fico batendo em você, bato em você, bato em você, bato em você, bato em você, eu não estou fazendo política. Fora isso, tem também muitas... as propostas são muito vazias, né? Muito. Às vezes vai lá e propõe que... o pessoal pensa que vereador é para indicar nome de rua, né? Sim. Vai indicar o nome da rua de uma família conhecida, porque pediram, e essas coisas pequenas e inúteis até. Mas há que se confiar não só em você, que está aqui como representante dos vereadores, nesse caso, né? Falando por eles, falando por você, que é um pré-candidato, o que pode ser feito, mas há que se cobrar muito, a população há que cobrar, você há que cobrar lá dentro, porque diz que uma vez dentro de um local, aí você teria que participar de alguma panelinha. Sim. Aí é que tá, aí que cada um tem que ser a diferença. Entendeu? Como o Marcos Camilo foi a diferença, quantos deixariam de cumprir um ano de luta por uma causa que não era dele, né? E ele cumpriu até o final. Então é seguir o exemplo do seu pai. Você vai entrar lá, você vai enfrentar problemas. Eu conheci uma pessoa, não vou falar nome, é claro, que entrou numa instituição, também não falar nem instituição, não é legal. Numa instituição, tá? Pode ser qualquer uma que vocês imaginarem aí, da política, da polícia, de onde vocês quiserem. Entrou na instituição e lá tinha panelinhas sérias mesmo, que ele corria risco até de vida. Entendeu? Panelinhas que se ele não acompanhasse, não é legal. E ele não acompanhou. Mas sabe o que aconteceu? Uma hora colocava ele no distrito lá do fim do mundo, outra hora no distrito lá não sei da onde, entendeu? Então, E aí Getúlio... Aí a pessoa vai, igual aí você pega aí um soldado, falando de exército agora, Sim. um exemplo, né? O soldado aprontou lá, fez não sei o quê. Não tô falando de sacanagem agora, tô falando de coisas mesmo. Aí coloca ele lá em Manaus, entendeu? Então, às vezes você não entra em alguma panelinha se tem lá o seu prejuízo, mas há que arcar o prejuízo. Se quiser fazer a coisa certa. E é claro, tentar entrar nas rupturas, tentar fazer algo que ninguém fez. Sim, é verdade. Porque você realmente não vai ser o gênio da lâmpada. Sem dúvida. Você vai enfrentar problemas, você vai ter tudo isso que todo mundo passa, por isso que a política é Sim. desacreditada. Ossos do ofício. Mas é chegar lá e fazer a diferença e ser a diferença. Nem que você tiver que sair de lá depois e falar assim, eu saí porque eu não quis fazer parte disso, disso e disso. Se for o caso, né? Mas se você achar lá uma luz, que tem coisa boa lá também, então vá lá e faça parte, faça acontecer, faça a diferença. Sem dúvida. E eu acredito que assim, a Bíblia, ela é um manual para a vida. Eu não estou falando de religião, não. Estou falando agora de quem pega a Bíblia e estuda. Na realidade, Quando você pega 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Então, por exemplo, para ir em bombardeio, normalmente as pessoas acham que assim, tudo por conta da política é corrupção. Mas se você for ver, se você começar a mexer, tem muita empresa, tem vários locais que às vezes existe corrupção, mas ela tá ali, ó, né? Agora, você só depende de você mesmo. E eu não estou dizendo assim que, isso aí é falácia. Não, depende de você, do seu caráter, o que você quer fazer. Né? E assim, eu estou indo amando de quem? Lembra que no começo eu falei, eu tinha até um pouco de aversão à política? Né? Então é assim, se Deus me permite, e é um propósito de Deus que eu esteja lá, sem sombra de dúvidas. E já começo dizendo por coisas básicas e mínimas. Você chega numa câmara hoje, por exemplo, pega a Câmara Municipal. Chega lá, pega o telefone, tenta ligar para um parlamentar. E vê se ele consegue te atender. Outro detalhe, quais gabinetes atendem com portas abertas? A partir daí você já começa a ver onde está o imbróglio todo.
São em mínimos detalhes. E quando você tem isso, uma diferença, eu vivo isso todos os dias, atendendo as pessoas no gabinete do deputado Aborrani. As pessoas até chegam a questionar, aqui realmente faz parte do gabinete de um deputado? Né? Quando as pessoas não conhecem o deputado Aborrani. Quando conhecem, fala, realmente, a pessoa é diferente. Né? Então, é a partir desses olhos e esta bagagem que eu acredito que a gente começa a galgar. Ir lá para fazer a diferença, para mudar, sem sombra de dúvida, que aí eu estaria falando besteira. E uma pessoa realmente pode fazer, se pegar firme. Você teve um momento aí que você falou que eu senti em você o que eu esperava sentir. A mesma coisa que você deve conhecer, eu queria que vocês conhecessem, como eu falo que trago aí algumas coisas interessantes para quem está ouvindo. Para quem não assistiu o filme Até o Último Homem, esse filme é o exemplo de fazer a diferença mesmo em um lugar onde é tudo ao contrário do que você está seguindo. Você já assistiu? Já assisti. Então, o soldado que ele, por causa da religião dele e por causa do que ele aprendeu ali na vida, do que ele passou com o pai dele, ele se recusou a usar arma. Então ele queria servir o país dele, o exército, e ele queria estar ali, ir para frente de batalha, só que sem armas. Então ele era, se eu não me engano, médico, né? Ele foi cuidar para cuidar do próximo, mas ainda assim ele teria que usar arma. Mas ele lutou contra isso porque não era isso que ele queria. Ele tinha essa ideologia, ele tinha para ele, Deus não queria que ele usasse a arma, ele não queria atingir o próximo, ele queria ajudar o próximo. E ele sofreu, e não foi pouco. No meio dessas panelinhas que eu te falo que a gente enfrenta quando entra nos lugares. E aí, por fim, ele é cotado aí como um grande herói, né? Não vou contar o fim do filme para quem não assistiu, assista lá, tá bem? Mas é isso, é enfrentar aquilo que ele enfrentou, entendeu? Coisas seríssimas mesmo, coisas pesadas. Tá disposto a enfrentar? Tem todo o meu apoio aí como político. Fora disso, o pessoal desacredita, mas eu, pela sua fala aí, dá para ver que você tá aí dentro de você mesmo tá acreditando nisso, isso é importante. É verdade. Eu acho bacana. E a partir do momento que você compreende, né, que tem que viver a realidade da vida, eu observo, por exemplo, quando a gente recebe uma ligação, nós tentamos, através de um ofício, cobrar o direito à saúde de uma pessoa, e por alguma razão a pessoa vem a óbito. A gente se compadece da pessoa, a gente liga. Quando não, né, se houvesse a oportunidade de estarmos junto com a pessoa, sem sombra de dúvidas que estaríamos num momento como aquele, né? Porque quando você passa a viver, o que é um parlamentar, na verdade? É uma pessoa que representa a outra. Sabe? Então, como é que eu vou te representar na hora da perda? Mas tem gente que fala assim, você não tem nada a ver mesmo, a família não é sua. Mas será que não? Qual é a finalidade do ser humano? A gente trabalha e vive para quê? Deixa de pagar o IPVA do carro, deixa de pagar o IPTU, e você vai ver o que você realmente tem. Nós não temos nada. O que nós temos é isso aqui, ó, esse contato, né? Ter essa solidariedade com relação ao próximo. Exatamente. Isso é muito importante. É o que temos hoje. É o que nós levamos. Porque, como dizia um amigo meu lá, caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nada dessa vida. Então a gente leva aquilo que a gente planta. É ajudar o próximo, é fazer o melhor nesta vida aí. E mais bacana é que vocês vivem o que vocês cantam, né? Porque tem muita gente por aí que não vive o que prega, né? Isso é muito triste, isso é ruim. Então é importante a gente viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente canta, né? Aquilo que a gente faz. Então, dentro desse contexto, até já partindo aí para os momentos finais aí da nossa entrevista, depois temos mais um último bloco, né? Mas aí eu queria que pelo menos começar aí falando da sua história, Marcos, que é uma história também de exemplo, uma história de sucesso aí, que para as pessoas verem que elas podem confiar, podem acreditar, podem correr atrás dos seus objetivos, que você chega lá. Marcos, hoje você tem um restaurante, Tenho. Restaurante conceituado no meio vegetariano, principalmente, né? E é um restaurante family. Esse restaurante, o detalhe é que ele realmente é consolidado. Faz 40 anos que você tem isso? Isso mesmo. Há 40 anos que eu estou no ramo de restaurante. Né? Exato. E você tem hoje um restaurante. Hoje. Mas pode começar então do início da história. Então, o meu pai, ele sempre foi pedreiro, né? Minha mãe, ela trabalhou em hospital, em lavanderia de hospital. Então a gente vem
bem de baixo mesmo, né? E eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz foi vender livro, mas não gostei muito do trabalho. E aí uma senhora falou que estava um restaurante precisando de ajudantes, eu fui para a Praça João Mendes com ela e eu comecei limpando o chão, porque tinham pintado as paredes do restaurante, eu limpei o chão e tal. E o patrão falou, olha, esse menino aí pode ajudar na cozinha. Então o que eu fazia? Eu cortava cebola, tomate, cebolinha, salsinha, para a cozinheira poder fazer ali, preparar os pratos, né? A minha função era essa. E eu fui observando muito ela, e um dia ela faltou, eu fiz o almoço. E aí o patrão elogiou, eu até vou confessar aqui o meu erro, né? Meu pecado, né? Eu fiz todo o cardápio com azeite puro. Eu quase quebrei o restaurante do homem, né? Mas o tempero ficou espetacular. Imagina toda uma comida temperada com azeite puro, azeite, né? Azeite puro. Aí, nossa, e o pessoal reclamou que tinham gasto muito azeite e tal, mas era eu que tinha feito o cardápio. Aí já foi, né? E eu aprendi tudo a respeito de cozinha. Depois fui trabalhar no escritório, aprendi lá também a administração com ele. Ele montou um segundo restaurante, eu fui gerenciar. Tempo depois, um amigo que trabalhávamos juntos no restaurante, ele era office boy e eu no restaurante ali administrando como gerente. Ele falou, um dia eu vou ser cozinheiro, esse office boy. Eu falei, um dia eu vou ter um restaurante. E aí, algum tempo depois, nós não nos encontramos mais, ele foi cuidar da vida dele em outro lugar e eu continuei trabalhando em restaurante. E há uns 15 anos atrás, ele passou na frente do meu restaurante. E aí ele me cumprimentou, Marcos, tudo bem, tudo bom? Fomos conversando, ele disse, ó, meu sonho eu realizei, eu sou cozinheiro. Eu falei, rapaz, e o meu também, eu realizei, eu sou dono de restaurante. Ele falou, rapaz, eu estou desempregado. Eu falei, então você estava, porque eu conheço você. E ele é meu cozinheiro até hoje, né? Olha só, que bacana. Então nós dois lutamos muito para atingir os sonhos. Mas o que eu mais vejo nessa trajetória toda, minha mãe sempre trabalhou com assistência social, é de que um dia eu peguei um senhor pegando no saco de lixo ali sobra de pastel na frente de uma pastelaria, eu tirei ele e falei, amigo, você não pode pegar sobra de comida. Ele falou, quem vai me dar? Eu falei, eu vou te dar. E aí eu levei ele até meu restaurante, o seu Francisco, e quando eu fiz o marmitex para ele com um talher descartável, ele falou, posso vir amanhã? Eu falei, pode, todos os dias da sua vida. Olha só. E ele se emocionou com isso e falou, rapaz, você é parecido com Jesus, hein, cara? Porque só Jesus faria isso, hein? Essa foi uma grande emoção que eu tive na minha vida. O seu Francisco faleceu há alguns anos atrás, né? Mas todos os dias da vida dele, a partir daquele dia, ele foi no restaurante. Então, é um trabalho que a gente também tem feito lá. E porque não é só o seu Francisco, né? Exatamente. Não, você alimenta mais pessoas, então, que é uma das coisas bonitas que eu acho realmente. Então, as pessoas já sabem ali, muitas pessoas ali próximo do seu restaurante que tem onde se alimentar. Você doa alimento para eles todo no final da tarde. Isso mesmo. Depois posso dar meu endereço lá, não? Claro, pode dar. Por favor, cara, vamos prestigiar, né, também. Merece, né? Vamos prestigiar aí o restaurante de uma pessoa que tem um coração aberto. Merece que vocês vão lá conhecer. Comida muito boa, já fui lá também. Meu restaurante está na rua Riachuelo, número 100, em frente ao Ministério Público, no centro de São Paulo, Centro Velho. Muito bem, então já que é a hora das propagandas, vamos para os comerciais, né? Muito bem. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Influenciadores com o Ministério Jasd, um dos quartetos mais importantes da história da música gospel aqui do Brasil. E aí, quem estava aqui conosco até agora já viu histórias maravilhosas aí, viu que eles vivem o que eles cantam, vivem o que eles pregam, né? Muito bem, Marcos. História fantástica essa do restaurante também. Muito bacana. A dos 365 dias de trabalho lá pelo próximo. Bruno também, a intenção aí de ajudar o próximo através aí do meio político. E o Bruno aqui e o Alisson que não falaram nada ainda. Vamos falar alguma coisa? Alguma mensagem aí para esse público que está ouvindo vocês? É um prazer fazer parte desse ministério, é muito importante. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes, eu acho que
todos nós aqui, as pessoas que gostam de cantar, simplesmente pelo fato de cantar já é uma satisfação enorme, né? Mas o fato da gente fazer diferença na vida do próximo, como ministério, é uma coisa que não tem preço. É uma coisa que realmente mexe muito com a gente, todos os dias. Então isso é uma coisa que constantemente mexe com a gente. E nunca tem no ministério uma programação igual. A gente pode cantar as mesmas músicas, ter as mesmas falas, mas não sei se vocês concordam comigo, né? Mas é o que eu sinto. Cada momento é único, cada decisão é única, cada sentimento é único, porque pessoas são diferentes. E a cada dia nós fazemos isso para poder honrar e glorificar a Deus, né? Como evangelho, e também ao nosso próximo, né? Ajudar o próximo na caminhada que não é fácil. Muito bem, bacana, Bruno. Parabéns. Deus continue abençoando aí seu ministério. Amém. Alisson. Eu, não muito diferente do que o Bruno falou, né? Eu faço as palavras dele as minhas também. É muito gratificante fazer parte desse ministério, né? É maravilhoso o trabalho que vem sendo feito e tem sido feito, né? Ao longo desses anos. E como eu falei, é maravilhoso poder participar desse trabalho, né? Eu tenho a honra de participar desse trabalho, desse ministério, que faz justamente para poder ajudar as pessoas na caminhada, né? Trazer pessoas que um dia se desviaram, as ovelhas perdidas, né? Trazer as ovelhas de volta para o rebanho. Então é maravilhoso poder ver que a gente está sendo usado por Deus, sendo instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas possam ser alcançadas. Amém por isso. Deus continue abençoando o seu trabalho também no grupo. Amém. No ministério. Muito bem, muito bem. E é importante ter um ministério assim, né? Que o nome já é ministério, né? Não é só um grupo, porque é todo um trabalho para a obra de Deus, né? Aí a semana passada a gente entrevistou aqui a Ana Caran, e aí ela tem todo um trabalho mundial também, né? E aí tem um grupo surgindo, você já deve ter visto lá nos nossos grupos, eu tenho compartilhado, um grupo na Europa, são os adoradores da Europa. One Way Worships Europe. Assim, é um grupo fantástico também, que juntaram vários cantores, né, de vários países, da Alemanha, da Suíça, do Portugal, e aí eles se juntaram lá na Europa e formaram esse grupo, que são os adoradores, né? E assim, você vê a força do evangelho, né? De levar a palavra para o próximo, o amor para o próximo, né? Então, muito bacana isso, ver eles lá, ver um tanto de outras pessoas ajudando na África. Tem o Jorge e a Thalita, que viaja o Brasil inteiro dentro do motorhome, moram no motorhome, e eles também levam o evangelho. Por outro lado, tem o pastor que me batizou, vai para a África sempre, o pastor Davi Tavares, sempre evangelizando na África, e assim vai, né? E vocês, o Ministério Jazz, fazendo todo esse trabalho aí, é bacana de ver, bacana de ver. Parabéns, que Deus continue abençoando vocês. Para finalizar, eu queria fazer aí um ping-pong aí com vocês, e aí depois você dá a mensagem final e, é claro, né, a música final, né? Aí vamos finalizar com a música aí para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, né, terminar com o sabor aí de vocês. E antes da mensagem final, se alguém tiver alguma coisinha para falar, Bruno, você queria falar das suas redes, né? Isso, caso alguém queira acompanhar um pouco do trabalho que a gente tem realizado, né? É só buscar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Camilinho Bruno, que já vai aparecer. Bruno. O nariz aqui não tem como não reconhecer. Fica fácil. E por que Camilinho? Porque eu sou filho do Marcos Camilo. Ah, perfeito, Ele perfeito. é o Camilinho. Tá certo. Aí o Camilinho também tem o bonequinho Camilinho, né? Tem um ventríloco também. Então, aí tem, pra quem não conhece, aí tem o bonequinho Camilinho, que ele cuida do bonequinho. Aí quando o bonequinho fala alguma besteira, ele fala, isso quem falou foi ele. É isso. E aí vocês vão estar então na Igreja da Freguesia do Ó no sábado agora, né? Freguesia do Ó. Sábado agora, dia 29. 29. Muito bem. Vai levar o Camilinho lá para falar com as crianças? O dia todo a gente vai estar lá. Ah, que legal, que bacana. Como a gente falou sábado, dia 29, eu não vou nem falar de que ano, porque pode ser que alguém esteja ouvindo isso aqui em 2025, né? Porque isso aqui vai ficar no ar, né? Estamos em outros mundos, né? Em outra época, em outros tempos, né?
Mas, aliás, de qualquer forma, eu vou ter que falar o ano, porque senão as pessoas vão na igreja da Freguesia do Ó em 2025, né? É dia 29 de 2020, viu? Em fevereiro. Ah, de fevereiro de 2020. As pessoas vão lá. Lembrando que dia 29 não é todo ano. Verdade. Vamos lá, então, para finalizar, antes da sua mensagem final e antes da música, vou fazer um ping-pong com vocês aqui. E aí, uma pergunta para cada um. Responde pouquíssimas palavras, uma, máximo 3 aí, que vier no coração de vocês, ok? Povo brasileiro. Escolhido por Deus. Muito bem. Família. Tudo. Quartetos. Quartetos. A bênção de Deus, acho que é isso que eu tenho que aprender. Muito bem, muito bem. Evangelismo. Alcançar pessoas para uma vida melhor, nesta terra e na eternidade. Muito bem. Crianças. Não tô fazendo propaganda, mas esperança. Você não vai ficar criança esperando. É esperança. Criança é esperança, esperança Ai, de um cara, futuro melhor. com mesmo. certeza. Com certeza. Igreja. Lugar de paz. Muito bem. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Sim, tem que ter amor ao próximo. Amor ao Boa, boa próximo. resposta. Muito bem. Alimentação saudável. Essencial para uma vida melhor. Muito bem, muito bem. Eu já pensei que você ia falar restaurante vegetariano Family. Lá tem. Olha só, não, Family. Eu acho que era o número 100. Seria bom agora. Boa, boa. Então, pra finalizar, depois da piadinha, essa foi boa. Então, antes da música, antes da sua mensagem, aliás, a sua mensagem já fica em cima da última palavrinha do ping-pong, aí você pode estender. Jesus. Num quarto de hospital, tinha um homem que ele estava muito, muito doente. E no leito ao lado, tinha um homem que ele falava e estava consciente. Esse que estava muito enfermo e quase que inconsciente, perguntava para aquele que estava consciente. Quando ele tinha um pouco de lucidez, você pode abrir a janela? E aquele que estava consciente abria a janela. O que você vê? Ele dizia: eu vejo crianças brincando numa harmonia perfeita. Eu vejo seres humanos vivendo uma paz inigualável. No dia seguinte, a mesma cena se repetia. Aquele que estava moribundo perguntava e aquele que estava consciente falava coisas belíssimas. Aquele que estava muito doente naquela manhã, ao acordar: por favor, pode abrir a janela? O moribundo perguntou. Não teve resposta. Alguns minutos depois, a enfermeira entrou no quarto. E aquele muito doente então perguntou: onde está o meu amigo? E ela desconversou um pouquinho. Aquele doente então disse para ela: você pode abrir a janela? Ela abriu a janela. Você pode me dizer o que você está vendo do lado de fora? E ela fez silêncio. E ele continuou insistindo: o que é que você está vendo? E ela, silêncio. E ele insistiu: o que é que você está vendo? Ela disse: eu estou vendo uma parede sem reboco. Eu estou vendo um monte de tijolos no chão. Eu estou vendo areia, pedra. Eu estou vendo uma parede muito feia. Estou vendo um quintal horrível. E aquele doente falou: é impossível. Olha mais para a sua direita, para a sua esquerda. E ele fez um esforço para poder indagá-la. Dá uma olhada melhor. E ela então olhou, não tem nada. Só tem parede feia, sem reboco, tijolo, pedra, sujeira.
Ele falou, não, tem alguma coisa errada. O meu amigo abria a janela para me dizer que tinha coisas bonitas. E ela então disse, o seu amigo faleceu essa madrugada. O seu amigo, ele não podia dizer nada do que via, porque ele era cego. Mas eu imagino que o que o seu amigo falava para você, e ele pedia para eu ler a Bíblia para ele, era de um lugar de harmonia e paz. Porque ele pedia para eu ler a Bíblia, e principalmente as passagens que Jesus dizia que ele ia preparar um lugar melhor, onde todas as pessoas vivessem em harmonia. Então Jesus, ele preparou já esse lugar para todos os filhos de Deus, independente da religião, para todos os filhos de Deus. Deus tem um lugar onde a morte não existirá, onde não haverá desigualdade, onde todos viverão felizes eternamente. Amém. Nós cantamos sobre isso e cantamos sobre esta paz que Jesus pode nos dar. Amém. Continue abençoando. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois esta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, a paz será contigo, vida terás enfim. Amém. Assim Amém. finalizamos mais um programa Influenciadores. Hoje tivemos aqui com o Ministério JASD. Muito bem. Marcos, Camilo, Alisson, Bruno e Bruno Camilo. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente esse ministério. Amém. E nos vemos mais vezes, né? Nos Com vemos por certeza. aí, levando coisas boas para o próximo. Verdade. Nos vemos também a semana que vem. Teremos aí novas mensagens para vocês. Muito obrigado pela audiência, por estarem conosco até agora. Que compartilhe aí com o seu amigo, com as pessoas que vocês querem que ouçam essas mensagens, tá bem? Grande abraço a todos aí. Muito obrigado aí, Um Marcos. abraço. Valeu, Alisson. Valeu, Marcos. Um abraço, Obrigadão. querido. Valeu. Bruno. Valeu. Muita paz, em nome de Jesus. Valeu, Amém. queridão.